mas ele tem um pensamento errado. Ele só quer receber, ele não quer pagar. Mas o pagar faz parte do processo, porque você tem toda uma equipe que está trabalhando para você, né? Então, se eu tenho 2 funcionários, eu posso faturar X, mas se eu boto 20 funcionários, eu vou faturar Y. É que o risco fica nas costas do empresário, né, Gil? Vamos lá. Quando a gente olha para o cenário econômico, principalmente atual, considerando que a gente está gravando isso aqui em maio de 2025, né? A economia está em recessão. A economia está parada. E o risco do negócio é do empresário. Né? Até tem vários memes e textos na internet que falam tudo que o empresário brasileiro tem que gerenciar, suportar para conseguir fazer isso girar. Mas eu lembrei, isso veio para mim a hora de falar se ele era bem no dia da folha de pagamento. E sim, ele não é o único. Eu diria que mais da metade dos empresários chega perto da data da folha de pagamento, vai entrar na mesma. Não vou dizer que vai ficar agressivo, mas a preocupação que toma é muito grande. Mas aí talvez ele não tenha um controle financeiro para que ele se prepare para esse dia. Porque daí o funcionário não tem culpa, Tiago. Mas a boa parte dos empresários brasileiros não tem controle financeiro. Aí é onde Principalmente os pequenos, né? Eu sempre falo o seguinte, né? Você, para dirigir um carro, você faz uma formação. Você vai lá, faz o teste teórico, você faz a prova prática. E para abrir uma empresa, não. Você só vai lá, paga um contador, ele abre uma empresa e você entra arriscando tudo sem saber, né, realmente o que vai acontecer. Então, a importância da M8 é isso também. Você tem entendimento de como funciona toda uma empresa. Então, eu acho assim, eu entendo o seu lado, eu entendo que o país não está numa situação legal, mas se o chefe ele faz isso, é porque ele já não tem um controle ali das emoções, do sentimento, questão do dinheiro, de prosperidade. Então, já é um ponto para rever. Sim. Né? Se eu não Não consigo... não estou querendo dizer que ele não Sim. tem que trabalhar. Isso nele. Não só nele, mas também observar a equipe, né? Que aí a equipe não vai ser no momento do pagamento, mas ou às vezes até assim, né? Como é que o teu funcionário muda na hora que ele botou o dinheiro na mão? Também tem. Ó, eu tive uma empresa em 2000 até 2014. E todo dia 20 eles eram a briga, tinha que ter vale. Então era do costume daquela área eles receber o vale. E um dia eu chamei todos eles, acho que tinha 6 ou 7 funcionários, eu falei assim, a partir de hoje eu não vou mais dar o vale para vocês. Sabe por quê? Porque quando vocês recebem o salário de vocês, ele é menor do que vocês realmente estão recebendo. E vocês estão recebendo bem. Só que a percepção é que eu pago pouco. Não que vocês estão recebendo correto. E aí eu fui programando com eles para que eles não recebessem mais, eles se programassem. Teve um que comprou carro, teve um que comprou moto, porque realmente, quando chegava no início do mês, ele recebia o salário inteiro. Então, ele chegava em casa, ele ia fazer a compra dele, ele ia pagar as coisas que ele tinha e ele via sobrar dinheiro. Só que quando começa a pegar vale, você, sei lá, ganha 5 mil, aí você tirou 2 mil no dia 20. De vez em quando você pede um vale. Quando chega no dia do pagamento, você recebeu 1.000, você recebeu 500. E aí parece que a empresa não está pagando. Porque na mente dele, ele não viu o dinheiro na mão. Que era outra questão, né? E como faz 10 anos, não era tão comum, não tinha o Pix, não tinha nada. Eu fazia questão de sem dinheiro. Porque eles pegar na mão, isso é muito importante, pegar na mão, né? Entregar aquele dinheiro, agradecer pelo trabalho que ele fez. Então, eu fazia isso e eu sentia a diferença. E a maioria deles conseguiram adquirir bens porque tinha mais dinheiro. Mas, na verdade, ele tinha igual. Ele só recebia um montante maior, que era o direito dele, naquele momento. Então, olha só, às vezes é muito fácil, não, eu prefiro dar vale, porque daí já diminui no dia do pagamento. Guarda aquele dinheiro. Ajude eles, porque não é só você também ter um funcionário. É fazer ele lidar com o dinheiro, porque às vezes ele também não sabe. Curioso, eu já vi caso meio que o oposto. Quando a empresa dava o vale, esse dinheiro ele não ia para as coisas essenciais da família. Por isso, daí chega no final, quando ele precisa realmente... Exemplo, ele vai comer... Claro, ele tem o direito, é dinheiro dele. Ele vai comer, ele vai comprar, ele vai no restaurante, ele vai fazer qualquer coisa. Só que na hora do início do mês, que é pagar as contas, o aluguel, uma fatura, fazer uma compra boa de mercado, ele já não tem mais um montante.
Porque daí ele gastou ali no meio do mês. Então, só que eu conversei com eles, expliquei para eles. Eu não simplesmente cortei o vale. Eu falei, olha, eu percebi isso. Vocês recebem menos, vocês saem do escritório desanimado, porque parece que eu estou tirando o dinheiro de vocês. E vocês produziram para isso. Então, a partir de agora, a gente vai treinar para ir diminuindo os vales e vocês não receber mais. Vocês vão receber no dia do pagamento. Porque vocês vão ver o dinheiro inteiro e vai render para vocês. Então, teve que comprar moto, comprar carro, porque daí ele chegava em casa, ele tinha X valor. Se ele tinha aluguel ou ele pagava a luz, ele ia com a esposa no mercado, pagava tudo e sobrava uma quantidade. Que muitas vezes aquele dinheiro ia ser gasto com besteira. Porque a gente tem tendência, se você tem um dinheiro, você vai gastando e não percebe. Principalmente quem não tem controle emocional ou financeiro, né? E dentro, até entrando um pouquinho do que eu trabalho, que é uma percepção minha e várias pessoas que eu conheço, assim, a mente ela está acostumada que todo dia 5 renova. Então, ela não consegue guardar. Ela tem que gastar tudo porque renova aquele salário. Então, eu digo assim, algumas pessoas que conheço, guarda R$50 por mês. Faz a sua mente entender que pode sobrar e não consegue. E aí você pode ter percepção. Se a pessoa ganha 1.000, ela vai gastar 1.000. Se mês que vem ela ganhar 5, ela vai gastar os 5. Aí, Gil, isso aí dá pra gente até entrar um pouco na parte ali de... Eu não sei como é que vocês chamam isso na hipnoterapia, mas na parte de formação ali de coaching, eles chamam de vício emocional. Que, às vezes, a pessoa ela cria uma dependência em um determinado sentimento ou emoção, que pode ser um sentimento negativo. Normalmente, o vício emocional é atrelado a esse sentimento negativo. Mas, nesse exemplo que você está trazendo, a pessoa pode ter o vício na emoção da escassez, da falta, da dificuldade, do aperto. E aí ela precisa gastar tudo para faltar, para sentir isso. A gente, dentro da hipnoterapia, a gente fala que é uma programação que ele tem. Então, não chega a ser algo que aconteceu na fase adulta. Quando a gente pega uma pessoa dessa, provavelmente os pais tinham essa necessidade. Passavam por esse processo de sempre estar faltando ou estar no limite. Então, a gente normalmente, né, consegue conectar que lá na fase da infância daquela criança, ela tinha isso dentro de casa. A escassez, a falta. E aí ela vai para frente, vai para a fase adulta e repete padrões, né? Que eu acho que vai entrar um pouquinho sobre a questão do consciente, do subconsciente, como que funciona isso na prática. E a gente vê que não tem controle da nossa vida. Então, é bem, bem impactante essa parte que a gente precisa identificar, né? A parte ali do vício emocional, ela caminha muito próximo daquele livro O Milagre da Manhã. Sim. Ou seja, passo a passo eu consigo, eu não digo moldar, mas eu consigo direcionar o meu dia. Dependendo de como eu começo, ele tende a se direcionar. E talvez nessa lógica aí, né, pulando de um assunto para o outro, muitas vezes é uma estratégia para o empresário, né? Como fazer para reverter isso com a equipe? Como ele faz para mudar os resultados, para melhorar os resultados nesse aspecto do emocional da equipe ou dele, do estresse, da ansiedade? Às vezes, pequenas rotinas no início do turno, não? Sim. Primeira percepção que algo está errado. Esse é fato. Eu percebi que não está da maneira que eu gostaria. Existe cansaço, existe estresse. Se você já perceber isso, já é o primeiro ponto, né? Se você conseguir se aprofundar um pouquinho mais com, sei lá, terapias, terapeuta, qualquer psicólogo, hipnoterapia, qualquer outra profissional vai te ajudar nesse processo. Mas não, eu não quero acessar nenhum profissional. Como você falou, Milagre da Manhã. Se você acorda e você faz aquele processo que você sabe que é contínuo, né? Você inicia ele, tem as fases, leitura, meditação, visualização, afirmação, escrever, exercício. Não tem como seu dia não começar bem. Só que, claro, você só vai conseguir ter constância se você tiver, de alguma forma, ou força de vontade, que a força de vontade está nos 5% do nosso controle, então é pouco, ou você fazer um período longo
que não é 21 dias, vai depender do tempo que você determinou ali. Aí você fazer com que essa tarefa vá para o teu subconsciente. Então, não dá para fazer 2 dias algo que você nunca fez na vida e acreditar que vai dar resultado. Não, constância. Tudo tem que ter constância. E aí, o milagre da manhã, né? Eu já fiz, pretendo voltar a fazer porque tive resultado. Era bem isso. Você já acorda focado em resultado, em concentração, exercício físico, né? Você visualizar, você criar na sua mente. Imagine, se você já acorda e sai 100% focado, não tem como dar errado. Agora, imagine se a pessoa sai de casa, o pneu do carro tá baixo, tá chovendo, um buraco na estrada, ele está estressado, chega na empresa, não está nada certo. Não tem como dar, né, como seguir. Não tem, ele realmente vai explodir. Então, é importante, primeiro, a percepção. E, claro, depois, o mínimo, se conseguir fazer um Milagre da Manhã, que é um livro, né? Quem quiser conhecer, eles têm algumas tarefas que você faz. Você pode fazer até em 5, 6 minutos, se for o caso de não ter tempo. O ideal é que seja em torno de 10 minutos cada um, 5, 10 minutos. Então, imagine, 1 hora antes do seu dia, você acordar, fazer todas as tarefas, que é simples, se conectar, com certeza você vai ter uma vida diferente. Então, recomendo. Porque da mesma forma que o resultado positivo, para eu mudar um hábito, para ele se tornar positivo, vai levar tempo, vai exigir constância,